Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui em mais uma sexta-feira de tratamento. Gratidão a esse Pai de amor e bondade. Gratidão a Jesus. Gratidão ao nosso anjo da guarda. Gratidão aos nossos amigos espirituais dessa casa que nos preparam e querem que a gente esteja aqui para nos tratarmos. Isso é muito interessante. A gente precisa querer o tratamento. Querer. Muitas das vezes a gente vai em busca, mas com algumas restrições. E a gente precisa querer, a gente precisa estar permeável. Né? Falou, olha, eu vou estar num hospital, num templo, numa escola, numa oficina, sexta-feira à noite. E nesse encontro eu quero sim ser tratado. Então, a minha mente está aberta ao tratamento. E esse tratamento, se eu seguir as recomendações de Jesus, da ciência espírita, provavelmente eu vou me restabelecer com a lei. Interessante isso, né? Eu me restabelecer com a lei. Que outrora, por falta de conhecimento, eu não me apercebi dela. E aí a gente lembra da fala de Jesus: conhecereis a verdade nos libertará. Então é muito bacana essa percepção, né? Sair do não sei para o sei. Sair da ignorância e caminhar para a sabedoria. Sabedoria do quê? Das leis, dos processos, do amor divino para conosco. Tão bom a gente hoje, numa sexta-feira, estar buscando esse alimento, esse remédio, esse ensinamento. Somos benditos por isso. Somos benditos. Né? Eu falo que nós somos diferentes. E aí isso me dá uma alegria. Porque outrora eu era igual. Hoje eu já sou diferente, nós já somos diferentes, nós escolhemos diferente. Uma turma que sempre escolhe a mesma coisa. E a gente não. Desejo de não ser igual à última sexta-feira, ao dia de ontem. Isso não é bacana, amigos? Quero ser diferente de ontem. Eu lembro sempre daquela fala de Paulo, não é de Paulo não, alguém falando sobre Paulo, que Paulo, o medo de Paulo era voltar a ser Saulo. Olha que interessante isso. E aí eu brinco comigo, né? Falei, o medo do Telmo é voltar a ser o Telmo de ontem, quinta-feira. Eu não posso mais me permitir o equívoco de ontem. Então eu tenho sempre que começar a me trabalhar, porque todo dia a gente recebe tanta informação. Hoje nós vamos falar sobre liberdade no livro Os Prazeres da Alma. E aí eu fiquei pensando, a liberdade é um prazer? A liberdade é um prazer? E aí, o Hamed, né? O livro é do Francisco do Espírito Santo Neto, obrigado ao companheiro, obrigado Hamed. O Hamed traz duas lições. Há 15 dias atrás, nós trabalhamos a primeira. E a fala que ele trabalha é que a liberdade, como todas as demais conquistas da alma, então é uma conquista, né? É isso? A liberdade é uma conquista. Como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Olha a condição, né? Para ser uma liberdade verdadeira, eu preciso compartilhar. Aí a gente olha para Jesus, o Cristo. Ele não veio trazer para a gente a liberdade de velhos pensamentos, velhos hábitos. Não é isso que ele está nos propondo? O Cristo nos propõe isso. E eu acho tão bonito, gente, quando a gente olha para o Cristo nos vendo. Já pararam para pensar isso? Porque ele é o enviado de Papai do céu para que a gente se reconheça no futuro. O que seremos no futuro? Um Cristo. Um Cristo. Ele fala isso, não fala isso no Evangelho?
vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. É bacana, né? Quando a gente começa a pegar os links da fala de Jesus e transformando para o nosso dia a dia. Ah, então tá, era isso que ele queria dizer? A gente sabe dessa fala há muito tempo, mas ela não fazia o sentido que faz hoje. Hoje é outro sentido. Por isso que eu gosto de ser diferente. Por isso que a gente tem que ter essa orgulho, vamos usar essa palavra mesmo, não diminuir, mas porque eu alcancei o saber. É gostoso ter esse saber. Então a gente tem que ter esse, assim, eu não sou mais aquele. Eu leio, decifro de outras formas. Eu lembro, né, sempre gosto de lembrar disso, do tal de Hermes Trismegistro. Gente, ele trouxe algumas leis. Dizem que ele foi professor de Moisés no Egito. Dizem, né? E aí ele fala que o todo é mente. Olha que interessante isso. E aí a gente conecta com o Livro dos Espíritos, pergunta número 1, que é Deus. Inteligência suprema. Inteligência. O todo é mente. Ele fala isso para nós há 5.000 anos atrás. A resposta que está no livro número 1, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, já era sabido. Já era divulgado. Mas nós hoje já nos apropriamos disso. O todo é mente. Que é o espírito? Princípio inteligente. Olha só, né? O tempo todo colocando para nós, pontuando a questão da nossa mente. O cuidado que precisamos ter com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas práticas. A mente coordena tudo. E eu vou lembrar de outra fala muito antiga, essa eu nem consegui achar a origem. Mente sã, corpo são. Essa é mais, acho que deve ser lá da época deles também. Bacana isso, quando a gente fica diferente. Porque a gente precisa entender que nós somos individualidades. Nós não somos iguais. Nós devemos ver, agir, refletir de uma forma única, mas sempre buscando essa elevação. Então, quando ele fala que a liberdade ela tem que ser distribuída, ela é vivida com os outros, a gente entende essa vinda do Cristo para mostrar para nós que é possível. Ou seja, Jesus, no seu ensinamento, o tempo todo, ele nos sugere que nós nos desmaterializemos. Ele nos sugere isso o tempo todo. Tirar a dependência da matéria, porque quando eu estou independente das coisas materiais, eu sou livre. Isso é interessante, a gente perceber que aquela chave, aquele objeto, aquela situação, muitas das vezes que eu acho que é libertador, na verdade é uma algema. Eu estou preso a elas. E Jesus, ele vem e não se deixa prender por nada material. Olha que interessante isso, hein? Ele não se deixa prender. Primeiro porque ele sabe que tem coisas muito mais prazerosas, saudáveis, em outras circunstâncias, não é? E ele entende esse passar pelo planeta de provas e expiações. Ele entende muito bem. Então, o que a gente hoje considera como uma coisa feliz, mais à frente não vai ser dessa forma. O que a gente tem como prazer, como desejo, como felicidade, para frente vai tirando, vai perdendo cada vez mais essa importância. Isso é saboroso de saber que quanto mais eu tenho dependência material, menos liberto eu sou. Isso é para poucos, viu, gente? Isso é para muito poucos. Porque isso é muito interessante, porque nós somos criados para depender das questões materiais. Papai e mamãe desejam que o filho tenha sucesso. Não é assim?
Nós que somos pais, né, mães, nós temos o desejo, mas nós colocamos para eles sempre o desejo, o alcance, as questões materiais. Eu quero que meu filho seja um doutor, tenha uma casona, tenha um carrão, tenha dinheiro. A gente oferta para esses que a gente ama algemas, em vez de oferecer a liberdade. Nada contra ser um doutor, nada contra ter nada contra. O interessante é a forma como nós utilizamos esses recursos. Porque eu não sei se os amigos sabem, mas tudo que é material tem como objetivo promover o espírito imortal, gente. Já pensaram nisso? Todo o recurso que está no universo é para promover, tirar esse espírito da ignorância e levar ele para a sabedoria, para o domínio do amor, o conhecimento do amor. Isso é muito bacana, né? Quando a gente começa a ter essa percepção. Né? Então vamos à lição de hoje, Liberdade 2. O Hamed começa dizendo assim: para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar. Gente, eu vou lendo os textos e eu vou ficando, né, preso. Aí eu pergunto assim, soltar de quê? Se eu acho que eu não estou preso a nada. Não é isso, não é curioso? Eu acho que eu estou solto. Mas ele está falando aqui que é preciso se soltar. É um espírito desencarnado que está falando isso para nós. Preciso me soltar, eu estou preso a quê? Né? Aí ele continua. Fluir pelos ritmos da vida. Eu paro de novo. Qual que é o ritmo da vida? E o que eu denomino como vida? Eu sei o que é vida? Eu sei? Eu identifico a vida? Quando eu olho para uma planta, para uma flor, quando eu olho para uma criança, quando eu olho para o Cristo, quando eu olho para Deus, eu consigo fazer a separação e identificar? Quando eu lembro que estivemos desencarnados, eu estava vivo ou estava morto? Aí, para complicar a minha reflexão, a nossa reflexão, eu lembro de Jesus falando: deixai os mortos, enterrai os mortos. Mas as pessoas que estavam andando para todo lado. Aí eu fico cada vez mais reflexivo sobre o que é a vida. Mas aí tem um detalhe que é interessante, que vai de acordo com a nossa capacidade. Aqui eu entendo vida assim. Na hora que eu subir um degrau, eu vou entender vida de outra forma. Na hora que eu entendi outro, vai ser de outra forma. Eu brinco muitas das vezes que o livro dos espíritos num planeta de regeneração é diferente desse. A Bíblia, né? O Evangelho, no outro, é diferente desse. Porque esses são informações para esse patamar. E no próximo patamar, nós vamos pegar todo esse conhecimento e transformar num outro tipo de saber. Então, nós precisamos querer essas coisas do superconsciente. Isso é importantíssimo. A gente acordar de manhã e buscar as coisas do superconsciente. Daquele desejo de sermos um espírito, né, que brilhe a nossa luz constantemente, que façamos as obras do Senhor sempre, que glorifique ao Pai em todos os momentos. Então esses passos a gente já pode fazer hoje, mas sempre atento à mudança. Eu lembro, né, sempre lembro disso, quando eu falo em mudança, eu sempre lembro de uma chargezinha que tem lá assim, 2 filas. Uma fila está assim, quem quer mudança? A fila longa, né? Aquele monte de gente, né? E quer mudança. Aí do outro lado, outro guichê. Quem quer mudar? Ninguém. Todo mundo aguarda a mudança do outro ou da situação. Mas poucos desejam se transformar, mudar. Quando eu falo que a gente vai ter que apagar ou transformar tudo que a gente acha de certo hoje para a próxima etapa, as pessoas acham isso estranho. Porque o nosso saber hoje, ele ainda é fiotinho. Ele é fiotinho. E a gente vai ter que fazer essa transformação. Ou por bem,
lúcido ou através da bendita dor. Mas que nós vamos ter que fazer essa transposição, nós vamos ter que fazer. Né? Então, liberdade, nela precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder, ele coloca aqui entre parênteses, ato de perder, que encontramos a razão da própria existência. Ato de perder. O quê? O que que eu possuía, que eu preciso perder para me sentir livre, liberto? E aí ele discorre, dizendo para nós assim: a liberdade é na ciência, a experimentação e o raciocínio. Quando eu não estou preso em nada que seja de um sistema. Gente, ciência são sistemas. Como construir uma casa? Ali não tem uma ciência? Como cresce uma semente? Ali não tem uma ciência? Como se constrói um foguete? Ali não tem uma ciência? Então ele fala que na ciência a liberdade está na experimentação, não fechar questão, e no raciocínio. Na filosofia, o bom senso e a sensatez. Lembrando que filosofia é amor ao saber, não é isso? Filosofar, amar o saber, não se limitar ao conhecimento que já possuo, sempre querendo aprender mais. Utiliza-se o bom senso e a sensatez. Diziam que o nosso querido professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, o Allan Kardec, era o bom senso em pessoa, né? O tempo todo buscando saber, não fechava questão em nada. Na religião, na religiosidade, o discernimento e a naturalidade. O discernimento e a naturalidade. Entender, como bom mineiros, oncotô, oncovô, né? Essa religiosidade, discernimento. Não sou o corpo, não sou eu, tenho um corpo. Sou um espírito imortal, filho de Deus. E que um irmão mais velho veio aqui falando que vamos viver eternamente, sempre. Né? Então a religião que é religar, não é assim a tradução de religião? Religar com o quê? Com aquele que eu parei momentaneamente de conviver com. É interessante isso, amigos, porque quando nós passamos do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal e chegamos no reino hominal, nós começamos a ter o pensamento contínuo. Porque nos 3 primeiros, nós éramos conduzidos. O tempo todo conduzidos. O estágio que nós fizemos nesses 3 reinos foi supervisionado. Agora, quando chegamos ao estágio no reino hominal, onde nos encontramos, nós temos o pensamento contínuo, a liberdade de pensar. E aí eu acho que é aí que o bicho pega, né? Porque quando éramos conduzidos, era tranquilo. Tranquilo. Aí, Papai do Céu nos dá a liberdade de pensar, de agir. Aí a gente começa a se acotovelar, a se confundir. Mas é um processo que nós precisamos vivenciar. Precisamos dessa proximidade com esse ser que é o nosso Pai, com as suas leis. Amigos e amigas, eu não sei se vocês já perceberam, mas as leis divinas, elas são para nos ajudar na caminhada. As leis divinas não são contra, elas são a favor. A lei da gravidade.
As leis da física, da química, da biologia, todas as leis são para nos ajudar. Nós, como muitas das vezes não sabemos como lidar com elas, nos equivocamos. Então, essa questão do religar, reconectar a essa fonte sapiencial. Então ele continua dizendo, na arte, a originalidade e a inspiração. Na sociedade, a igualdade e a solidariedade. Por isso que no texto anterior, quando fala da igualdade e da solidariedade, ele fala que só será alcançada a verdadeira liberdade se for compartilhada com os outros. Então, na sociedade, a gente precisa ter essa percepção da igualdade e da solidariedade. E ele fala mais um pouquinho que o estado de liberdade da criatura é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. A liberdade da criatura é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. Ou seja, eu, espírito, com os conhecimentos que já obtive, se sei utilizá-los para o bem, para o nobre, para o justo, eu estou amarelando. Vai ficar madurinho, né? Assim? Essa é a ideia. Quanto mais eu busco na filosofia, na religião, na ciência, na sociedade, atos e ações bons, eu estou indo de encontro a esse amadurecimento. Então, o que a gente precisa fazer? Diminuir esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo do eu sei. Do eu sei. Aí a gente lembra, né? Lá do nosso querido Sócrates. Só sei que nada sei. E sabia o danadinho, né? Foi um dos prepostos de Cristo que vieram naquela época trazer para nós novas informações. E ele, frente àquele monte de sábios, ele fala assim, eu só sei que nada sei. Chamando a nossa atenção para a questão da humildade. Humildade. Eu sei, mas não sei tudo. Eu sei, mas não abarca todas as questões. Eu sei, mas o que eu sei é para mim, o outro precisa ainda trilhar aquele eu sei, aquele saber também. E aí ele se propõe na condição de humilde. E esse é um dos nossos grandes desafios no dia a dia. Ser parceiro daquele que não sabe. Parceiro, companheiro, percebendo a dificuldade de fulano, e eu, como não tenho a dificuldade, o que eu preciso fazer para com ele? Auxiliá-lo a compreender também. Né? Aí ele continua dizendo que o indivíduo liberto, mais que ideias ou ideais, escolhe os autênticos valores da alma, porque reconhece que esses orientam sua vida com lucidez, discernimento e ânimo. Amigos, confesso que eu adoro a palavra lucidez. Lucidez. Luz, né? Luz sobre tudo que estou vivendo. Luz sobre tudo que já fiz. Luz sobre tudo que virá. Quando nós adquirimos essa lucidez, a vida fica saborosa. A gente percebe que não sei. Por mais que eu ache que sei, não sei. Porque a lucidez faz com que isso esteja presente no meu dia a dia. Não, tem muita coisa que eu faço bem, mas tem muita gente que faz melhor. E eu preciso aprender, porque o processo nosso é pedagógico. O tempo todo aprendendo com as qualidades e com os equívocos do outro. Eu acho isso tão bonito que a gente não precisa cair no buraco. Se o outro já passou por aquela experiência, porque eu não busco essa lucidez, esse discernimento, e observo e falo assim, tá, então é só eu desviar nesse momento? Para que eu vou cair de novo nesse buraco? A lucidez faz isso.
a gente observa o outro com as suas dificuldades, traz para a nossa vida. Amigos, quando a gente pega esses livros, né, Os Prazeres da Alma, Há 2000 anos, Renúncia, Paulo Estevão, né, esses romances, sabe o que os benfeitores espirituais estão tentando falar com a gente? Estão tentando falar assim, não faça a mesma coisa que eu fiz, não. A obra do André Luiz toda, né, assim, o tempo todo eles estão tentando falar assim, toma cuidado, eu estou te contando os meus vacilos, assim, as minhas manotas, para que vocês que são leitores não repitam as mesmas coisas. Então são dicas, boas dicas, de como conviver. Quando a gente pega o Evangelho e a gente vê ali o Pedro, né, dando aquelas manotas todas, o Judas, aquela coisa toda, a gente fica olhando para aqueles amigos e tem que ser uma placa de sinalização, um radar. Será que eu estou indo na direção? Será que eu vou passar acima da velocidade? Então, isso tudo precisamos ver como dicas de vivência, de percepção. Então, quando eu leio o Evangelho precisa me constranger. Eu preciso me sentir desconfortado. Preciso me sentir. Porque se eu leio e não me tocou em nada, lê de novo. Aí a gente entende a espiritualidade, né? Manda você ler um livro uma vez, daí um tempo você tem que ler de novo, né? Assim, eles não vão mandando você ler o mesmo livro. Por quê? Porque a leitura foi muito rasa. Muito rasa. E a gente sabe disso, que a gente lê um livro, relê um livro, né? Que você já leu uns 6 meses, um ano atrás, você fala assim, mas acho que não alteraram esse livro, porque esse negócio eu não vi da última vez. Aí você lê de novo e fala, nossa, aqui tem preciosidade. Aí você vai fazendo essa transposição, essa mudança. Não é porque o livro mudou, não, gente. Quem mudou? O nosso olhar, o nosso discernimento, as experiências, as vivências. E aí a gente vai fazendo essa luz sobre a nossa caminhada. Né? Tão gostoso isso, né, gente? Eu fico é um momento de muito sabor para mim, né? Quando eu pego essas obras e a gente vem conversar sobre isso, porque a gente vai despertando, né? Isso é muito gostoso. E Hamed continua dizendo que esse indivíduo liberto possui uma excelente sociabilidade, produto de sua maturidade interior, manifestada na família, no trabalho, nos grupos de amizade e de atividade religiosa. Enfim, em todos os setores de sua vida comunitária. Eu li isso. Fui olhar para mim e falei assim, eu não estou liberto. A conclusão que eu cheguei foi essa. Porque olha só onde é que ele fala. Ele fala assim, olha, o que é liberto possui uma excelente sociabilidade. Produto de sua maturidade interior, manifesta na família. Gente, eu sou o único espírita em casa, viu? É uma luta lá em casa. Tá? Uma irmã evangélica, pastora evangélica, uma mãe católica, um pai católico. Então lá em casa é um rebuliço. No trabalho, nos grupos de amizade e de atividade religiosa. Enfim, em todos os setores de sua vida comunitária. Então, percebi que eu não estou liberto, mas desejo. Não é esse? Desejo esse estar nessa condição do subconsciente? Eu quero ser, sim. Na sociedade, uma pessoa liberta. Eu quero ser, sim, na família. Eu quero ser, sim, no trabalho, nos grupos de amizade, nas atividades religiosas. Em todos os lugares, eu desejo, é o meu desejo, do meu superconsciente. Para isso, eu preciso trabalhar. O pensamento, as ações, no meu dia a dia. Thelmo, vai demorar? Não tem problema, mas eu vou chegar lá. Não é? Eu vou chegar lá. O tempo vai ser dependente do meu esforço. Não é assim? Depende do meu esforço. Considera, continua Hamed, e valoriza as orientações ou sugestões dos outros. Abre aspas. Cônjuges, pais, filhos, amigos, educadores, companheiros, etc.
Porque a gente não repara que todos que convivem com nós são professores e alunos. Todos. Professores e nossos alunos. Nós somos alunos deles também, e eles são nossos queridos na caminhada. Então eu preciso olhar para aquele espírito, isso é interessante, né? Porque aquele cônjuge, aquele pai, aquela mãe, ele é um espírito que, como eu, como nós, também está subindo a montanha. Ele não fecha a questão em nada. Se ele está num planeta de provas e expiações, também tem as suas dificuldades. E a gente olha para o companheiro, para a companheira, para o pai, para a mãe, e não vê ali um espírito se esforçando. Um espírito com projeto reencarnatório. E eu faço parte desse projeto dele. Eu preciso ajudá-lo e ele precisa da minha ajuda. Independente da religiosidade. Independente da forma como convivemos. Independente. Eu preciso vê-lo como um irmão de caminhada. Eu tenho um irmão que está na condição de cônjuge. Eu tenho um irmão que está na condição de pai. Eu tenho um irmão que está na condição de chefe, de colaborador. São irmãos que a gente tem. E a gente precisa olhar e perceber o que eu posso ajudá-lo. O que ele pode, em que ele pode me ajudar. Tem uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem daquela pessoa que vai nos atender no balcão. Não é assim? Na padaria, no guichê, em algum lugar assim. Quem é aquela pessoa que está ali? O que ela pode fazer por mim? Para que ela está ali naquela posição? Que eu vou depender dela, não vou? Eu vou depender dela. Agora, se ela tiver com um bom pensamento, ela vai olhar para a minha chegada e falar assim, vem um irmão que eu possa ajudar, eu estou aqui na condição de parceiro. Então deixa eu ver o que eu posso fazer por ele. E aí o atendimento não fica diferente? É outra coisa. Outra coisa. Quando eu chego olhando para aquela pessoa que vai me atender, é um irmão. E ele pode me ajudar. E aí eu entro em prece para que aquele atendimento seja bom, que eu seja um bom cliente, né? Porque tem hora que o problema é o cliente, né? Que não sabe chegar naquele atendente. Será que eu vou ser um bom cliente? Tomara que ele seja um bom atendente. E quando sou eu o atendente? Que a gente muda de posições, né, gente? O tempo todo. No momento eu estou atrás da mesa. No outro momento eu estou na frente, dependendo do atendimento do outro. Né? Aí ele continua dizendo, porque acredita que eles podem iluminar suas opções existenciais, mas nem por isso perde a autonomia de agir e pensar livremente, esses que caminham com a gente. Sempre, diz Hamed, pondera e nunca julga de modo precipitado as experiências alheias. Antes, as observa e as confronta com as suas e, por fim, as assimila ou as rechaça total ou parcialmente, de acordo com a minha madureza espiritual, de acordo com a minha lucidez. Porque a gente precisa fazer isso. Eu faço uma tarefa terça-feira de manhã, lá no centro da cidade, na Divina Providência. A gente serve o café da manhã, a gente serve um lanche para eles e tudo. São aquela turminha que, né, nossos irmãos que moram ali na redondeza da rodoviária, que estão naquela condição de rua. E aí tem uma psicóloga lá que ela atende e ela falou com a gente, falou, olha, cuidado com a ligação mental que pode ser estabelecida entre nós e eles. A conexão psíquica. Porque eles estão numa condição delicada. E a gente quer ajudar todos. Não é assim? A gente vai lá, não é para ajudar todos?
Mas tem hora que eles não estão prontos para receber além do pão e do café. Jesus fala isso no Evangelho. Não dê pérolas aos porcos. E aí lá a gente tenta o tempo todo convidá-los a participar da tarefa. Passar manteiga, colocar o presunto ali naquele pão, não é assim? Chega mais cedo, fazer oração com a gente. Aí de vez em quando um ou outro passa para o lado de cá. Aí esse a gente começa a trabalhar de uma outra forma. Porque o convite é sempre feito, mas o movimento tem que ser daquele. Isso é muito interessante. Jesus sempre fala, né? Você se curou, não é assim? Sempre fala isso, ele sempre convida a gente ao movimento. E a gente tem que ter muito cuidado para não estabelecer vínculos onde não é possível. Fiquem tranquilos. A providência divina vai socorrer a todos, viu, gente? Fiquem tranquilos. Quando for a nossa parte, nós vamos identificar qual que é esse momento e vamos agir. Tá? E Hamed continua dizendo: quem é livre desfruta uma atmosfera fluídica que facilita um progressivo desenvolvimento espiritual. Olha que sensacional isso. Quem é livre desfruta uma atmosfera fluídica que facilita um progressivo desenvolvimento espiritual. O que ele está falando? Que a gente se conecta ao que é um pouquinho melhor. A gente deseja o bem em muitos momentos do dia. E isso faz com que a gente se conecte a essa, como é que ele fala aqui? Atmosfera fluídica. Mas eu preciso querer estar lá. Eu preciso querer estar lá. Porque se eu estou vinculado, né, preso às questões materiais, eu acordo de manhã e o meu projeto é todo material. Todo material. O meu projeto deixa de ser espiritual. Eu preciso ter essa conexão, eu preciso querer isso. De manhã, eu vou sair para trabalhar, sim, mas eu preciso levar esse evangelho que eu conheço para o meu trabalho. Eu preciso levar esse evangelho para lá. Eu preciso estar conectado com aqueles que estão presentes. Eu estou ali naquele trabalho material ajudando as pessoas espiritualmente também. Porque dependendo da palavra que eu falo naquele momento de trabalho, eu posso levar a pessoa a um desequilíbrio total. Dependendo da minha fala naquele momento do atendimento, naquele momento de socorro. Porque o tempo todo nós estamos socorrendo o outro. Eu não sei se os amigos conseguem perceber isso. O tempo todo nós estamos socorrendo. E se nós formos o desequilibrado, nós saímos dessa atmosfera fluídica que nos transforma em seres melhores. Então a gente precisa ficar muito atento a essas questões. Aí o Hamed continua dizendo assim: não se considera indefeso, mas sim companheiro de viagem de outros seres humanos. Pois sabemos que a qualquer momento poderá refazer as suas cláusulas do contrato de sua existência. Acho sensacional, né? Nós viemos com um projeto reencarnatório. A todo momento a gente pode alterar esse contrato, esse projeto, ou para baixo ou para cima. Interessante isso, né? Nós estamos numa condição hoje, dependendo das nossas escolhas, nós podemos desencarnar numa condição mais complicada. Ou podemos desencarnar numa condição melhor. Então o Hamed chama atenção para essa questão. Nós podemos alterar o nosso contrato, o nosso projeto, a qualquer momento. Então aquela sugestão de Jesus, vigiai e orai, não é à toa, né? É muito mais profunda do que a gente possa imaginar. E ele fala que Allan Kardec indagou em O Livro dos Espíritos, lá na questão 843, se os homens têm o livre-arbítrio dos seus atos. E aí os benfeitores respondem: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Olha que interessante isso, né?
Nós somos sim, e possuímos sim o livre-arbítrio, porque nós temos a liberdade do pensamento. E ele pergunta mais: se o homem goza do livre-arbítrio desde o seu nascimento, aí os informantes da vida maior nos dão as seguintes esclarecimentos. Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula, né? Reino mineral, vegetal, animal. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Quanto mais eu conheço, mais faculdades adquiro, mais conhecimento adquiro, e esse processo vai me tornando cada vez mais livre, liberto. Tenho no livro Caminho, Verdade e Vida, obrigado Chico, obrigado Emmanuel. Emmanuel fala para nós que a gente precisa se desprender desse cadáver que nós carregamos. Nós precisamos desprender desse corpo físico. Essa é uma das liberdades que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa ter cuidado que eu só posso me libertar dele quando eu tiver alcançado um novo patamar. Porque muitas das vezes a gente fala isso, a pessoa, então eu vou extinguir com a vida, né? Vou praticar o autoextermínio, vou suicidar. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando que nós precisamos alcançar uma condição que nós não necessitamos mais reencarnar. É essa a chamada dele. Então nós precisamos produzir, alcançar conhecimentos, virtudes e faculdades que não mais vai ser necessário reencarnar. Né? E aí ele continua dizendo, Hamed, ao longo da história, a liberdade de expressão sempre foi e será a condição encontrada na estrutura psicológica de todos os homens sábios e livres. Ao longo da história, a liberdade sempre foi e será a condição essencial encontrada na estrutura psicológica de todos os homens sábios e livres. Esses indivíduos aliaram o livre-arbítrio à reflexão, a fim de escolherem decisões, palavras ou atos que não ultrapassassem os seus direitos ou os dos outros. Amigos, a palavra inteligência vem de intellegere, que quer dizer saber escolher. Aquela pessoa que a gente fala que é muito inteligente ou é inteligente, não é aquela pessoa que sabe escolher entre o mais ou menos e o melhorzinho? Essa não é a pessoa inteligente? Sabe escolher? E hoje nós trazemos para essa escolha as escolhas também espirituais. Porque antes a gente só olhava as escolhas bem feitas no campo material. Hoje a gente precisa considerar um outro campo. A pessoa também precisa saber escolher no campo espiritual. E muitas das vezes, como nós sabemos que o espiritual na verdade, a verdadeira vida, nós precisamos sempre fazer a escolha com base no espiritual, para que saibamos utilizar os nossos recursos materiais. Né? Aí ele continua dizendo assim, uma das maiores batalhas que temos que enfrentar é a de abrir mão da compulsão de estar constantemente desconfiado de tudo e de todos. Será que eu posso me entregar a Deus? Será que eu realmente sou imortal? Será que eu realmente vou chegar a ser um Cristo? Não é assim? Curioso isso, né? Deixar de lado as nossas desconfianças. Aí nesse momento a gente lembra da fé. Não, eu tenho fé que eu vou chegar até lá, não é isso?
Emmanuel trata a fé no livro O Consolador de uma forma bem diferente. Obrigado, Chico. Obrigado, Emmanuel. Lá na questão, se não me falha a memória, 326, ele fala que a fé é a certeza do eu sei. Então, quando eu instituo para mim que eu sei que eu sou imortal, que eu tenho um Pai maravilhoso, que tudo conspira para a minha felicidade, o meu caminhar é mais seguro. Porque eu sei. Eu não tenho fé que vai ser. Porque a fé, muitas das vezes, é uma desconfiança. Não é uma certeza. E nós precisamos ter a certeza. Né? E aí o Hamed continua dizendo: para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. No exercício do livre-arbítrio, será sempre bem-vinda a legitimidade da inquirição ou indagação. Que é muito interessante porque alguns momentos da vida a gente para de questionar. E aí a gente estagna o nosso processo de inteligência, de conhecer, de filosofar. Amigos, todas as ciências brotaram da filosofia. Sabiam disso? Todas as ciências. Alguns ficaram querendo saber mais sobre o funcionamento do corpo físico. Surgiu a medicina. Alguém ficou curioso para saber como é que se ligava, transformava-se chumbo em ouro, né? Começou a questão da física, a questão da química, como é que as plantas crescem, filosofia. Depois surge a questão da biologia, da psicologia, da psiquiatria, tudo em torno da filosofia, do querer saber, das indagações, né? Gente, é tão bom indagar. É tão bom indagar. Será que eu estou vivendo de acordo com o meu projeto reencarnatório? Será que eu não estou pisando em ninguém? Será que para me alcançar essa condição eu fui cortês? Eu fui irmão? Eu fui companheiro? Como é que está sendo esse meu dia a dia? Então ele fala da importância dessa inquirição ou indagação. Pois a dúvida saudável, ele coloca entre parênteses assim, a dúvida saudável, será que eu estou fazendo bem feito? Mantém nossa casa mental na prática constante da atividade intelectual ativa e criativa, enquanto a certeza absoluta pode nos levar a atitudes atrevidas e insolentes. Olha que bacana isso que ele está falando, né? Que é essa inquirição, essa insatisfação com as coisas espirituais, viu, gente? Com as coisas espirituais. Será que eu estou agindo na matéria de acordo com as questões espirituais? Será que ao desencarnar eu vou ter alcançado o meu propósito? Sempre inquirindo, sempre insatisfeito, saudavelmente. E aí ele continua dizendo que a circunspecção, atitude de quem olha cuidadosamente todos os aspectos por que se apresenta uma questão ou fato, deve vir sempre acompanhado da prudência e ponderação. Então não posso ser afoito também, né? Sempre atento, sempre buscando a prudência e ponderando. Porque existe uma enorme diferença entre circunspecção e receio incoerente, entre incredulidade patológica e suspeita lógica. O verbo suspeitar, diz Hamed, provém do latim suspectare, que tem como variável suspicere, que significa olhar o lado de baixo ou olhar por baixo. Suspeitar, olhar por baixo ou olhar o lado de baixo.
O que vive em suspeita, ao contrário do livre, não está olhando a realidade das coisas, mas supondo o que possa existir por detrás dos fatos, acontecimentos e atitude das pessoas. Então, quando eu suspeito de algo, eu estou desconfiado e longe da realidade das coisas. Suspeitar. Olha que interessante isso, né? Receio incoerente, suspeita lógica, incredulidade patológica. Não confio no outro. Suspeito que fulano não vai fazer do jeito que eu gostaria que fosse feito. Então eu tenho que tomar a frente. O que eu estou fazendo? Suspeitando do outro. Mas o outro vai fazer diferente da gente mesmo. Ele é ele, eu sou eu. Não é assim? Ele é ele, eu sou eu. E eu preciso dar ao outro a oportunidade da tarefa, da situação, para que ele se torne competente naquilo. Porque foi assim que eu cheguei lá. A gente esquece disso, né? Interessante isso. A gente esquece que a gente teve um professor que aguentou todos os nossos equívocos. Bacana isso, né, gente? Todos têm professor. Quem está fazendo doutorado tem professor, gente. Quem está fazendo mestrado tem professor. Quem está fazendo pós-doc tem professor. Quem está no jardim de infância tem professor. Todos têm professor e o professor precisa ser aquele amoroso, que compreende que ele está ajudando na formação psíquica daquele ao qual chegou até ele. Se chegou à minha presença, eu tenho uma responsabilidade com esse irmão. Ajudá-lo no seu crescimento. Todos que chegam até nós, nós precisamos ter essa percepção. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito bonita que fala assim, né? Que a gente precisa ter um cuidado com aquele que chega à nossa presença, porque ele precisa sair melhor. Olha que interessante isso. A pessoa que chega à nossa presença, ela precisa sair melhor do que chegou. Porque nós precisamos doar a ela um pouquinho mais do conhecimento que alguém nos passou. Né? E aí ele fala um pouquinho mais, diz que o desconfiado compulsivo está sempre preocupado em não ser enganado ou roubado, enquanto o liberto sabe que nada nem ninguém pode extinguir ou se apropriar de suas conquistas pessoais. A gente fica com medo de umas coisas, né? Não, eu não posso ensinar para fulano, que senão ele vai se tornar melhor do que eu. É assim? Aí eu estou roubando ou deixando de dividir com aquele, as minhas experiências. Sabendo nós que a forma de nos tornarmos mais competentes é ensinando. É ensinando. Jesus vem nos ensinar. E ele vai perder alguma coisa com isso? Ele vê o outro como adversário? Não. Ele vê o outro como um irmão, que necessita daquela experiência que ele tem. E aí ele oferta para isso. E isso é a liberdade, né? Estar liberto. O que eu tenho? Deixa eu oferecer ao outro. Por que eu vou ficar escondendo alguma coisa? Nas empresas isso é tão comum, né? Alguém chega, um funcionário novo lá, o pessoal fica com medo de explicar e ele passar na sua frente. Os indivíduos que alcançaram o estado de liberdade vivem no equilíbrio. Olha que sensacional isso. Os indivíduos que alcançaram o estado de liberdade vivem no equilíbrio. Não vê ninguém o ameaçando. Vê tudo funcionando como deve funcionar e se entende como responsável nos vários pontos que lhe são chamados a agir. Equilíbrio. O que eu posso colaborar? O que eu posso servir? O que eu posso te ajudar? Não é essa a proposta do Cristo? Não é essa a proposta do cristão? Sempre estar ofertando ao outro a boa opção, o nosso saber. Gente, é tão gostoso
quando a gente ensina alguém a fazer um bolo, um café, né? Uma coisinha assim, não é tão gostoso quando aquilo fica saboroso? Aí a pessoa fala, ó, foi fulano que me ensinou. Tão bom. E aí você fica tranquilo. Porque quando você ensina de má vontade e aquilo não sai bem, quem é que fica desequilibrado? Ambos. Ambos ficam desequilibrados. Sim, Ângela. Sim. Mas o Hamed chama atenção para o receio nosso de não colaborar. O receio nosso de não colaborar. Ele fala que para que a gente esteja equilibrado, a gente precisa ajudar aquele no quanto a gente puder, sem o receio de que eu estou perdendo. Porque muitas das vezes a gente tem o receio de que se eu ajudar muito, eu vou ficar para trás. Sim. Uhum. Sim. Aham. Isso. Você me lembrou do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O Chico tinha uma mania esquisita, ele chorava com os outros, não é assim? Ele sempre se entregava. Olha que coisa interessante isso para a gente refletir. Ele se entregava, chorava com a pessoa, e muitas das vezes aquela pessoa ia embora melhor, só por causa daquela companhia do choro. Então é muito interessante a gente refletir, porque nós estamos aqui, gente, porque tem alguém dividindo conosco. Tem alguém dando muito para nós. Vocês lembram lá do livro Nosso Lar, em que a mãe do André Luiz estava preparando a reencarnação do ex-marido, né? Do marido e das duas irmãs? Como é que ela vai resolver o problema daqueles três? Porque os três não tinham condição de reencarnar sozinho. Ela começa a trabalhar, não é assim? Ela trabalha naquelas esferas para ter méritos para ela, e ela vai pegar os méritos dela e vai dividir com eles. Olha que interessante isso. Então nós precisamos perceber o quanto que tem pessoas intercedendo por nós, que criou vínculos psíquicos conosco, que nos favorece nessa reencarnação. Então é muito interessante que a gente precisa perceber que, sabe aquela posição assim, ó? Tem alguém me puxando, e eu preciso puxar alguém? Tem alguém me puxando. E aqui em cima não vai largar, viu, gente? O problema é eu aqui embaixo. Que por motivos pessoais, talvez seja esse, Ângelo, que você está falando, esse distanciamento, o meu medo, né, de eu não conseguir segurar a pessoa. A minha instabilidade. Porque vai muito da minha falta de controle, de equilíbrio. Se eu tenho essa percepção que eu sou um espírito imortal, que aquela pessoa é minha irmã, eu tenho sim que dar de mim. Jesus fala isso, né? Dar de si. Para quê? Para que o outro se sinta seguro e para que a gente faça esse nosso amadurecimento espiritual. Porque nós precisamos. Sozinho, entre aspas, né, Anny?
Mas o problema não é a pessoa, o problema sou eu. Você está falando, eu acho que eu estou percebendo, é que o medo é eu, na hora que eu vou ajudar, eu ficar preso. Mas se eu sou maduro e sei ajudar, eu sei fazer aquilo, aquilo não vai me prender. Aquilo não vai me prender. Isso. Eu não sei se vai ter, Ângela, sinceramente, eu não sei se vai ter afastamento. Porque tem uma lição no livro Caminho, Verdade e Vida que chama parentela. Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel. O Chico fala assim, o Emmanuel fala assim, que todos aqueles que hoje são nossos parentes, um dia vão ser nossos familiares. Olha que interessante isso, né? O que hoje a gente acha que a gente nunca mais vai ter contato, que precisa andar sozinho, a gente começa a perceber que o tempo todo nós vamos ter que ajudar. Porque Jesus faz esse processo com nós o tempo todo. O tempo todo Ele está conosco, desde de pequenininho. E Ele fala, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então Ele vai fazer essa continuidade. Então eu não sei se a gente vai... Ele precisa caminhar sozinho, mas nós precisamos sempre acompanhar essa caminhada. Aquele que está equilibrado, solta, mas sempre fica de olho, né? Passando o olhinho, né? Como uma boa mãe, como um bom pai, né? Vamos finalizar aqui? Aí ele fala assim, os indivíduos que alcançaram o estado de liberdade vivem no equilíbrio, porquanto não acreditam em tudo, nem desconfiam de tudo. Fazem parte do rol das criaturas centradas, diferenciam o que existe de real e verdadeiro e não ficam imaginando males ilusórios ou sem fundamento. Então, vamos pensar nessa liberdade de forma diferente? A liberdade que realmente nos traz a lucidez, a condição boa de um caminhar feliz, um caminhar mais desprendido, principalmente das questões materiais e principalmente das nossas dificuldades psíquicas. Gratidão aos amigos por mais esse nosso tratamento. Espero que o tratamento tenha sido bom hoje. Espero que a gente possa continuar caminhando, auxiliando um ao outro nessa questão da liberdade que o Hamed traz para nós. Obrigado, Senhor, Pai de amor e bondade, por mais esse encontro, por mais essa nossa conversa, esse nosso diálogo, essa nossa busca de entender a liberdade. Possamos ter sempre como referência o caminhar, o ensinar de Jesus, o Cristo. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Beijo.